ações, fundos imobiliários, renda fixa, dólar, criptomoedas, todos esses podem ser bons investimentos, mas o segredo aqui que separa os investidores medianos, que vão ter muito sucesso ao longo da sua carreira como investidor, é saber encaixar as peças desse quebra-cabeça, que é a parte principal aqui, é saber montar uma carteira de investimentos bem diversificada e que faça sentido para o teu momento de vida. Um processo que ele é relativamente simples, mas que muita gente acaba deixando de lado por não enxergar a tamanha importância que esse negócio vai ter no teu resultado, porque não faz o menor sentido você sair comprando nenhuma ação, fundo imobiliário, título de renda fixa ou a moda do momento que é investir em dólar se você não tiver um plano bem definido, se você não tiver um mapa da sua carteira de investimentos ideal. E é justamente isso que eu vou te mostrar como fazer nesse vídeo. Em primeiro lugar, eu quero te dizer que essa baboseira que te mostram por aí de que você tem que investir em uma porrada de coisas, tem que colocar tudo que é tipo de classe de ativo na tua carteira, isso não é a maneira ideal, nem a maneira mais inteligente de você investir. Isso daqui dá muito trabalho, um monte de coisas que estão aqui tem um risco parecido, então não está contribuindo para a diversificação inteligente da tua carteira. Então isso daqui, na minha opinião, é uma diversificação excessiva, é algo que você está fazendo aí meio que só para ter um conforto psicológico, mas que não está de fato te ajudando a melhorar os teus resultados. E eu te digo isso porque é preciso que você entenda que diversificação tem a ver com uma coisinha que se chama correlação. E quando você faz essa diversificação descorrelacionada da maneira matematicamente correta, você tem dois objetivos principais: diminuir o risco e a volatilidade da tua carteira e aumentar o seu retorno médio esperado. Pois é, através da diversificação bem feita, é a única maneira que você tem de ter um almoço grátis no mercado financeiro, porque você já deve ter ouvido por aí que risco e retorno são diretamente proporcionais, né? Quando um aumenta, o outro também aumenta. Mas quando você entende esse princípio da diversificação descorrelacionada, você consegue diminuir o que é ruim e aumentar o que é bom. E o motivo que é tão importante de você fazer essa primeira fase de escolher os percentuais da tua carteira, quanto que você vai investir em cada classe de ativo, em cada tipo de investimento, vem desse estudo aqui que mostra pra gente que o asset allocation, essa escolha da classe de ativo, né, em qual caixinha você vai colocar o seu dinheiro, é extremamente mais importante do que qual é o ativo final que você vai investir, né? Aqui a gente tem que o asset allocation representa 94% do retorno total e do risco de uma carteira, enquanto que a escolha dos ativos, né, se você vai comprar ação da Petrobras, da Vale ou fundo imobiliário da XP ou da Iridium, vai representar apenas 6% do teu retorno total e do risco da tua carteira. Tudo bem que esse estudo já está um pouquinho defasado, eu acho que para o Brasil esses números são ligeiramente diferentes, mas ainda assim o asset allocation, a alocação de ativos, tem o papel principal aqui. E a maneira mais sensata, mais eficiente, tanto questão de tempo como de resultados que eu encontrei para fazer isso, é através da estratégia das pontas. É assim que eu invisto meu dinheiro sem perder meu sono e sem gastar muito tempo. E aqui é um princípio bastante básico. Ao invés de você ficar aí pensando na morte do bezerro para tentar entender como que você vai montar a tua carteira, você segue um princípio bastante simples de buscar ativos que vão se encaixar em uma das duas pontas aqui da tua carteira. Quais seriam elas? Você tem a ponta do baixíssimo risco, onde você vai buscar muita segurança e um retorno ok, um bom retorno. E você tem a ponta do alto risco, onde você vai buscar um mega retorno. Coisas que não se encaixam aqui nessas pontas, que vão ficar no meio do caminho, você vai excluir elas da sua análise. Isso facilita demais quando você vai pensar onde que é o melhor caminho para você colocar o teu dinheiro. Trazendo isso um pouco mais para a realidade, o que vai entrar em cada uma dessas pontas? Na ponta da segurança eu coloco como títulos públicos, imóveis ou fundos imobiliários, e na ponta do alto retorno eu coloco ações ou criptomoedas, sendo que você pode ser mais simples ainda e deixar aqui só na primeira linha, né? Ter uma carteira só com títulos públicos e ações, você vai simplificar mais e vai ter um retorno ainda assim extremamente positivo, com uma carteira muito bem diversificada. E aqui onde você não deveria colocar o teu dinheiro, seguindo essa estratégia, fundos imobiliários de papel, porque isso daqui é basicamente uma renda fixa de baixa qualidade, porque tem muito risco, debêntures, CRI, CRA, CDBs, fundos multimercados, fundos de renda fixa, todas essas coisas que
ou não são muito seguras ou não tem um potencial de te dar um retorno muito alto. Tudo que fica aí no meio do caminho sai fora da carteira. E aí, para definir quanto que você vai colocar em cada uma das pontas, você pode partir da maneira mais simples possível e colocar aí 50-50, né? Metade de cada lado. E aqui, para fins de um exemplo mais simples, eu coloquei apenas ações e títulos públicos. Ah, Gustavo, mas como é que eu vou definir o que eu vou comprar em cada uma dos dois lados? Primeiro de tudo, a gente tem que colocar aqui uma condição extremamente importante para nós que somos brasileiros. Da parte de ações, a gente precisa adicionar o dólar. E a maneira mais eficiente, na minha visão, de fazer isso é através de ações americanas, ações do mercado americano. E aqui pode ser tanto comprando aqui na nossa bolsa, como abrindo uma conta em corretora lá fora e fazendo essa operação diretamente. Tanto faz, vai no que você ficar mais confortável. Das duas maneiras vai ter um bom resultado. E na minha opinião, a parcela de investimentos que estão em outra moeda sem ser o real, aqui entrariam as criptomoedas também, deveria ser no mínimo 50% da sua parte de risco, enquanto a renda fixa eu prefiro deixar tudo aqui em reais mesmo, afinal de contas o Brasil é o país da renda fixa, né? E por que você deveria seguir esse desenho, né? Qual que é o racional por trás disso? E aqui eu te trouxe um esqueminha que se chama uma matriz de correlação. Então deixa eu te explicar o que você está vendo na tua tela. A primeira linha aqui é o índice americano S&P 500 em reais, ou seja, é um ETF negociado na bolsa brasileira, onde você vai ter o retorno da bolsa americana mais o retorno do dólar. Então aqui você já protege seu patrimônio e ainda assim tem o ganho da bolsa mais forte do mundo. Essa segunda linha, o IMAB, representa uma média dos títulos do Tesouro IPCA+, meu investimento favorito em renda fixa no Brasil. A terceira linha é o nosso bom e velho CDI, seria um Tesouro Selic, um CDB de liquidez diária. E a última linha é o BOVA11, um ETF que representa o Ibovespa, que seria a média das ações brasileiras. O que esses quadradinhos aqui do lado estão te mostrando é qual é a correlação entre cada um desses pares. Então no caso aqui esse menos 0,16 é a correlação entre o verdinho, que é a bolsa americana, e os títulos do Tesouro IPCA+. Correlação é uma medida que vai de -1 até +1. Quanto menor, quanto mais negativa, quer dizer que mais descorrelacionados os ativos são. Ou seja, quando esse número está negativo, quer dizer que quando um ativo sobe, o outro desce, o que é a melhor coisa possível para uma carteira ser bem diversificada, ativos que se protegem e ao longo do tempo os dois estão crescendo para cima. Isso ajuda demais a sua carteira a diminuir a volatilidade e te deixar numa situação muito mais confortável, onde você não vai perder o sono e nem os cabelos. Essa diagonal onde está tudo é que é o ativo com ele mesmo, então natural que vai ser a correlação máxima. O que importa para a gente são esses outros quadradinhos aqui. Percebe que dessa maneira a gente tem correlações todas próximas de zero, com exceção do BOVA11 com o IMAB, que é o vermelhinho, que está em 0,55. Ainda assim, não é uma correlação super alta, mas é natural que ativos brasileiros, né, sejam eles ações e títulos de renda fixa mais longos, tenham aí uma certa correlação. Porém, ainda assim, como é 0,50, quer dizer que está contribuindo para proteger a tua carteira de investimentos. E além disso daqui, o que eu quero te mostrar é o gráfico mais importante para qualquer investidor inteligente que quer montar uma carteira bem diversificada, que é esse gráfico de janelas móveis. Geralmente você fica vendo as pessoas te mostrar um gráfico de retorno acumulado, o que é legal, mas ele é raso, é superficial. Não basta você ver o retorno acumulado em um determinado período. Aquilo ali é só uma foto. Você precisa ver o filme, como esse retorno foi construído. Para isso que serve o gráfico de janelas móveis, porque o que esse gráfico nos mostra é o seguinte: aqui é uma janela de 12 meses, ou seja, um ano, e aí cada pontinho nesse gráfico me mostra qual foi o retorno de cada um desses 4 ativos nos últimos 12 meses. Então se eu pegar aqui o comecinho do gráfico, lá em 2014, né, finalzinho de 2014, está me dizendo que quem comprou esse ETF da Bolsa Americana em reais, ou seja, teve a valorização do dólar mais da Bolsa Americana, teve um retorno de 50 e poucos %. Quem investiu na Bolsa Brasileira ficou perto de zero. Quem investiu em títulos do Tesouro IPCA+, rendeu aí na casa de 15%. Quem investiu no CDI ficou na casa de uns 11, 12% nesse último ano. E aqui,
o que eu quero te mostrar? O porquê que é importante você ter esses ativos descorrelacionados. Porque olha aqui, ó, quando a nossa bolsa brasileira, o BOVA11, estava tendo retornos negativos, a sua proteção em bolsa americana e também no CDI estava rendendo positivo, equilibrando a tua carteira. Em contrapartida aqui, quando a bolsa americana começou a render negativo, olha a bolsa brasileira bombando, olha os títulos de renda fixa brasileiros bombando. Então isso daqui protegeu a tua carteira. Aqui, novamente, bolsa brasileira fraca, bolsa brasileira em alta, né? O dólar ajuda muito o investidor brasileiro a se diversificar. Enquanto aqui, bolsa americana fraca, olha a bolsa brasileira bombando. Por isso que às vezes você pode pensar, é só comprar a bolsa americana então. É uma alternativa. Historicamente, isso teria sido uma excelente oportunidade, já que você tem também a proteção do dólar. Mas eu gosto de ter a diversificação, porque aí nesses momentos de bolsa americana pior, mais fraca, os outros ativos costumam me ajudar. E tem que lembrar que a gente é brasileiro, gasta em real, então eu gosto de ter parte do meu patrimônio em reais. Mas não tem como negar que a bolsa americana, somada ao dólar, teve um desempenho muito melhor. E provavelmente passou pela sua cabeça ao longo desse vídeo por que eu não coloquei os fundos imobiliários aqui nessa análise. É simplesmente porque eu particularmente não sou um grande fã dessa classe de ativos, tá? Eu não vejo muito benefício em colocar os fundos imobiliários na minha carteira. E justamente esse gráfico aqui vai me ajudar a te explicar o porquê. Esse é o mesmo gráfico de janelas móveis, porém agora janelas mais longas, aqui de 60 meses, ou mais conhecido também como 5 anos. E aí aqui fica até difícil debater sobre a bolsa americana em dólar, né? Ele supera durante todo o tempo, qualquer janela de 5 anos. Foi um melhor investimento que os brasileiros poderiam ter feito. Claro, aqui olhando a média de cada mercado, né? Provavelmente tiveram ações brasileiras individuais que renderam mais do que isso, mas olhando para as médias, sendo o mais simples possível, a bolsa americana ganhou de lavada. E os fundos imobiliários agora são essa linha roxa, mas olha por que eu não gosto deles. E aqui compara ele principalmente com a linha vermelha, que são os títulos do Tesouro IPCA+. Eu prefiro usar essa renda fixa do que os fundos imobiliários. Olha aqui, né? Ao longo de praticamente todo esse período, desde 2018, aqui onde a gente tem dados, né, que o IFIX é um índice mais recente, esse índice dos fundos imobiliários, então praticamente durante todo o período, o IMAB, né, a nossa renda fixa, rendeu mais do que os fundos imobiliários, com um risco menor, com uma volatilidade menor. Então, percebe que na maioria do tempo é uma diferença até que significativa, né? Pegar aqui no meio da curva, por exemplo, o IMAB está rendendo na casa dos seus 55% na média, enquanto o IFIX chega a render aqui, ó, abaixo de 50%, aqui ele veio para abaixo de 25%, perdendo até do CDI, que é essa linha verde mais escura aqui, né? Enquanto o IMAB, nesses períodos de 5 anos, praticamente o tempo inteiro, só tirando o período mais recente, ele fica também acima do CDI. Agora, se você usa uma estratégia de rebalanceamento, que é o que a gente já vai falar aqui também, você acaba inclusive evitando esses períodos de renda fixa mais fracos, porque aí você acaba escolhendo melhor os pontos de entrada na sua carteira de renda fixa em títulos do Tesouro IPCA+. E como que é esse rebalanceamento, né? Aqui é o rebalanceamento anti-burro. Não que você seja burro, né? Mas isso aqui é para mostrar que de fato qualquer pessoa consegue aplicar isso. E como que funciona esse rebalanceamento muito tecnológico feito por inteligência artificial? Basicamente é o seguinte, vamos supor que você montou então a tua carteira 50% títulos públicos, 25 ações brasileiras e 25 ações americanas. Beleza. Aí o que acontece? Vem aí um mês de novembro de 2024, as ações americanas sobem 9%, títulos de renda fixa, se você dividiu metade em CDI, metade em IMAB, eles ficaram ali na casa de 0,30% positivo. O IFIX, no caso a gente não tem, mas caiu 2, a bolsa brasileira caiu 4. Ou seja, o que acontece aqui é que no relativo as ações americanas subiram muito mais. Então elas passam a ser um percentual maior da tua carteira. Logo, o resto foi diluído. Tanto as ações brasileiras que caíram, como também os títulos públicos foram diluídos. Mesmo rendendo positivo, como eles renderam menos do que as ações americanas, no relativo, no proporcional, eles acabaram perdendo espaço na tua carteira. E aí então, quando você receber teu salário e for lá rebalancear a tua carteira, o que você vai fazer? É algo até que bastante óbvio. Você vai comprar o que ficou para trás. Você não vai comprar dólar, como tem um monte de gente correndo desesperada por aí. Inclusive eu falo sobre isso nesse
nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima para você assistir. Não faz sentido você comprar o que subiu, o que está mais valorizado na tua carteira. Você vai comprar o que ficou para trás. Tem um monte de ações na Bolsa Brasileira que ficaram mais baratas, que estão em preços atrativos. Tem uma excelente oportunidade nos títulos do Tesouro IPCA+, como eu falo nesse vídeo aqui também. Então, é esse tipo de rebalanceamento bastante simples e direto que você deve fazer na tua carteira para ter uma diversificação descorrelacionada e inteligente. Ah, Gustavo, mas será que esse negócio funciona mesmo? Bom, dá uma olhadinha aqui nessa carteira bastante simples, como ela teria rendido nos últimos 10 anos versus aí o CDI, o Ibovespa e o IPCA, né? Nossa inflação. Aqui teria sido um baile, né? A carteira rendeu mais de 300%. O CDI ficou aqui na casa de 150%. O Ibovespa ficou praticamente igual ao CDI. Então você rendeu 2 vezes o Ibovespa, 2 vezes o CDI, com uma carteira extremamente fácil de ser seguida, que não dá dor de cabeça e que praticamente não tem grandes oscilações, né? Olha aqui em 2020, quanta bolsa brasileira caiu, olha quanta carteira caiu. Pouquíssima coisa. Se você manteve a mesma estratégia de rebalanceamento, comprando o que ficou para trás, rapidamente a carteira se recupera, inclusive mais rápido do que a bolsa brasileira, e segue a sua trajetória de alta aqui, praticamente uma linha reta, sem susto. Ah, Gustavo, e se eu tivesse colocado fundos imobiliários? Fiz esse comparativo aqui para você também. A linha vermelha é 100 fundos imobiliários, usando a renda fixa do Tesouro IPCA+, e a linha verde é substituindo esse Tesouro IPCA+, pelo IFIX, pelos fundos imobiliários. Percebe que é praticamente a mesma coisa, mas ainda assim, a linha vermelha está praticamente 100% do tempo acima. Isso daqui, no final desses 10 anos, dá uma diferença de uns 20% de retorno aproximadamente. Então, eu prefiro ficar com o meu Tesouro IPCA+. E você, o que você acha dessa estratégia? Faz sentido? Deixa aqui embaixo a tua opinião e eu vou deixar aqui do lado um outro vídeo para você assistir e continuar melhorando seus investimentos.